ser nós a começar. Ok, pronto. Então, olha, olá, Cristina. Olá. Olá. Obrigada, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, de vires aqui partilhar a tua experiência. E queríamos só que te apresentasse um pouco, falasses um pouco de ti, o que fazes, informação relevante que queiras transmitir. Então, o meu nome é Cristina, eu sou especialista em medicina natural e integrativa, sou mãe de gêmeos de 4 anos e meio e mais gêmeos que são anjinhos que foram da minha primeira gravidez, que eu perdi aos 5 meses. Vivo no campo, no meio da montanha, na floresta, numa casa de madeira e fui professora de yoga durante 10 anos. Uau! Uau, meu Deus. E depois eu comecei depois de ter feito o convite, comecei a seguir nas redes sociais e fiquei encantada com a tua casa. Foi construída por vocês. Não, a nossa casa foi construída por várias pessoas. Okay. Os donos da casa antigamente eram um casal de alemães e eles fizeram uma parte da casa. Quando nós chegámos aqui, essa parte era a sala, um quarto e a cozinha. E depois nós começámos a aumentar, fizemos uma marquise com jardim interior e pusemos uma outra casa de madeira ao lado, que foi misto. Fomos nós com outras pessoas a construir, mas é uma daquelas casas em que tu encomendas as peças e depois montas o puzzle. Uau! Bem, não quero imaginar o trabalhão que deve dar construir uma casa. Demorou 3 dias e meio. 3 dias e meio só? Mas tínhamos gente especializada a ajudar. Sim, sim. Bem, olha, pensava que era muito mais tempo, honestamente. Pensava mesmo. Realmente fica muito mais fácil, então. Espera-se muito menos tempo. Sim, também é uma casa pequenina, mas foi rápido. Sim, sim, sim. Olha, diz, Sofia, desculpa. Não. Não? Então, olha, João, corta. O João é o nosso editor de som, então nós de vez em quando vamos aqui pedir para ele ir cortando umas coisas, ou então não. Olha, conta-nos então um pouco de como é que foi o início da tua gravidez, o acompanhamento que tiveste, um pouco da tua gravidez anterior, se quiseres, se sentires, por isso. Bom, então, a minha gravidez teve tudo a ver com a gravidez anterior e por isso eu vou-vos contextualizar um bocadinho. Eu engravidei de gêmeos, eu nunca fui aquele tipo de pessoa que dizia eu adorava ter gêmeos, muito pelo contrário. Eu sempre achei que isso era uma tarefa hercúlea, que não era para mim, que eu não estava de todo preparada para isso nesta vida e não queria muito que me calhasse, mas havia uma probabilidade muito grande porque já tinha havido algumas pessoas da minha família que tinham tido gêmeos e a minha avó tinha tido gêmeos. Quando engravidei a primeira vez, logo de engravidar já fiquei um bocado assustada e achei que não estava muito preparada, mas ao mesmo tempo queria. Então, ok, comecei a ficar feliz. Só no primeiro dia é que não fiquei super feliz, mas depois comecei a ficar super feliz. Procurei uma doula, etc, etc. E encontrei uma doula e comecei a ser acompanhada. Depois, entretanto, descobri que estava grávida de gêmeos logo no início, na primeira ecografia da gravidez, e aí comecei a ficar ainda um bocado mais em freak out, assustada, né? Eu pensei, bom, eu já não estava muito bem preparada para isto, agora vou ter gêmeos, que foi aquilo que eu achei que ia ser sempre tipo destruição total da minha vida e da minha mente. Mas vamos lá, vamos em frente. E então, comecei este acompanhamento com esta doula, já com um bocadinho do desgosto, porque eu sempre sonhei ter um parto domiciliar, um parto em casa. Normalmente as mulheres só começam com isto lá para a segunda gravidez, mas eu já ia nesta onda totalmente, talvez do yoga, de ter amigas que também fizeram o mesmo, conhecer várias pessoas que já o tinham feito, e para mim era a forma ideal de parir. Os gêmeos em Portugal não era permitido e logo aí eu comecei a ficar um bocadinho, digamos, desmotivada para a situação. Mas é o que é e é o que tem que ser.
O que aconteceu foi que aos 5 meses de gravidez eu comecei a entrar em trabalho de parto, tive o rompimento da bolsa, tive contrações e teve que se prosseguir mesmo com o parto, porque já não dava para fazer nada para travar. Então os meus bebés nasceram numa idade gestacional em que ainda não é possível sobreviver. Foi um acontecimento horroroso, começando por ter sido num hospital horroroso para qualquer situação de parto e para esta então posso dizer talvez o pior do país, em que os meus bebés nasceram, as parteiras não me deixaram vê-los, o apoio era sempre elas a falar à porta, a dizer aquela do aborto e depois entravam no quarto. Houve um dia que eu estava a dormir, foi um padre acordar-me e dizer-me que eu precisava de conversar sobre o assunto, enfim. Eu já não estava muito bem a conseguir dormir e precisava de ajustar as minhas ideias. Aquilo foi assim uma coisa dantesca. Felizmente eu tive alta logo ao fim de 24 horas e pude ir para casa. Cheguei a casa a horas da passagem de ano, que foi como outra noite qualquer da vida, não é? Mas pronto, pelo menos fui para casa porque já não conseguia mais estar ali. Aquilo que eu aprendi desta situação foi que fisicamente eu estava muito preparada para o parto, mas psicologicamente, nem para a gravidez, nem para o parto, nem para a maternidade eu estava preparada. E eu percebi isso naquele momento. Felizmente, eu tenho uma amiga doula também, que me recomendou fazer terapia com a Lourdes Rodeia. E foi aí que eu conheci o rebirthing, foi aí que eu conheci o breathwork, foi aí também que eu conheci muito melhor as dimensões psicossomáticas de saúde, que agora até são bastante o meu foco de trabalho, e fiz esta terapia. E quando estava assim, dura mais ou menos um ano se tu fizeres uma vez por mês, mas eu fiz 2 vezes por mês, que eu queria ir mais rápido e estava desfeita, estava super deprimida, e então pensei, bom, olha, vamos fazer já mais e pode ser que eu deprima mais logo no início e depois isto passa-me. E realmente é isso que acontece. Porque as emoções precisam muito ser vividas e também aquela terapia me ajudou a fazer esse luto de uma forma bem mais construtiva. Quando estava a chegar ao fim, ou seja, mais ou menos ali 6 meses, nem foi assim tanto, eu voltei a engravidar. E dessa vez eu pensei, vai ser só um bebê, portanto eu posso fazer aquele parto domiciliar que eu tanto queria, porque isto, a probabilidade de acontecer assim gêmeos 2 vezes uma pessoa, quer dizer, isto não vai acontecer. Então eu estava radiante, estava nas nuvens, vou fazer a ecografia e o médico diz, estão os dois muito bem. E tu, o que é que tu disseste? Eu fartei-me de chorar logo ali, só me Ah. conseguia vomitar e só dizia, não, outra vez não, eu não quero isto outra vez. Fiquei com um bocado de medo. Foste outra vez à tua primeira experiência. Sim, ou seja, houve várias situações daquela perda gestacional que tiveram muito a ver com o facto de ser uma gravidez de gêmeos. E eu, de certa forma, psicologicamente, tinha mais ou menos convencido que talvez a minha estrutura não pudesse abarcar gêmeos. Eu sou baixa, sou magra, sou leve, aquela barriga já estava grande com 5 meses, já estava bem pesada. E então eu pensei, talvez não dê mesmo, talvez o meu corpo não dê mesmo para aguentar uma gravidez de gêmeos. E agora vou ter outra vez a mesma experiência, já estou um bocado com medo, que é normal, não é? Depois de um acontecimento Claro. daqueles. Vou fazer tudo para levar esta gravidez até ao fim, mas não estava assim com 100% de confiança. A única coisa que eu na vida sempre tive 100% de confiança foi em parir, ser capaz de parir. Isso eu tinha. Não sei de onde é que vem essa confiança, talvez por todas as mulheres da minha família o fizeram normalmente, digamos assim. Tu nasceste vaginal? Sim, eu nasci vaginal. A minha avó teve os filhos dela todos ainda em casa, com parteira, parto vaginal. Falava do parto como quem fala de ir buscar lenha para acender a lareira. Tipo, pronto, estamos ali, está ali a parteira, faz-se.
não é assim uma coisa do outro mundo, não é um drama. Então eu também cresci nesse contexto, não é? Claro. E confiava muito. Agora, a gestação em si, eu não consegui confiar a 100%. Devo admitir e confessar desde já. Quando fui ao médico, por causa da história de perda anterior, entrei logo naquele esquema da gravidez de alto risco, então a minha vida era, deitava-me à noite, levantava-me da cama de manhã, sentava-me no sofá, levantava-me do sofá e ia para a cama. Se eu decidia, por exemplo, fazer um ovo estrelado, eu já estava a ter contrações ali, só de estar de pé. Se eu andava no corredor de casa, chegava à porta, já ia com contrações também. Então eu tive mesmo que parar completamente com a vida. Lia livros, via YouTube, meditava. Era a minha prática de yoga, era respiração e meditação. E pronto. E continuei a fazer o rebirthing, que até agora foi uma terapia à qual eu me agarrei muito e que eu adoro muito. E então continuei a respirar, a fazer esse breathwork. E entretanto passei a gravidez toda a estudar como é que aquele parto ia ser um parto fenomenal. Uau! Já que não podia fazer mais nada, pelo menos trabalhar o futuro de uma forma muito intencional. Foi aquilo que eu fiz. A gravidez passou-se bem, embora tenha tido isto das contrações, mas depois aí para o quarto, quinto mês, mais ou menos, eu comecei a não sentir estas contrações. E então aí eu comecei a ficar muito confortável e comecei a fazer exercício. Quando era professora de yoga já me inspirava muito no trabalho da Janet Balaskas. Então eu já dava aulas a gestantes, então eu comecei a fazer comigo aquele trabalho que eu fazia com elas e comecei a preparar o meu corpo para o parto. Nessa segunda gravidez eu não tive uma doula, porque eu queria que alguém me acompanhasse online, já que eu não podia andar de carro, que era também mais outra das limitações que eu tinha, e ninguém me quis acompanhar online. Foi logo aí que eu decidi que ia trabalhar online, deu-me logo aí o fanico, não é? Eu pensei, como é que é possível uma pessoa aqui num sítio desterrado, esquecido, quer uma doula, não há uma única doula que queira fazer o acompanhamento. Claro que agora... Se fosse agora em pandemia já era possível. Claro, agora já era tudo possível, mas a realidade é que foi preciso entrar nesta máquina do tempo forçada para também abrir os olhos aos profissionais de que nem toda a gente vive nas grandes áreas urbanas super acessíveis e super fáceis. E recusar o acompanhamento a alguém quando tu tens alguém 100% predisposto e comprometido, a mim parece-me até assim um bocado uma falta de compromisso profissional, na minha opinião. Uhum. Eu percebo que haja profissionais que preferem efetivamente o presencial, não é? Mas não podendo haver, Esta é uma solução perfeitamente o válida. online é perfeitamente desculpem, é uma solução válida, é isso mesmo. Mais vale acompanhar uma mulher online do que não ter acompanhamento. Exato, Exatamente. exato. Pronto, eu não tive, a única coisa que eu tive foi uma parteira assim mais alternativa, que foi à minha casa 2 vezes fazer uma consulta, e que já foi bastante bom, pronto. Dentro daquilo que estava a ser, pelo menos houve algum acompanhamento, assim, numa área mais emocional e também com uma visão mais holística do parto do que aquilo que eu tinha acesso em termos médicos. Sim. Depois eu planeei o meu parto também num sítio que não era o sítio que eu vivia, tínhamos uma casa de férias lá perto, porque eu quis escolher um hospital mais amigo, digamos assim. E depois da má experiência que tinhas sim, já tido, não é? tinha a má experiência anterior e deste eu já tinha ouvido falar bem em várias áreas, então quis escolher. E portanto nós mudámos-nos para essa casita de férias ainda 3 meses antes deles nascerem, porque na gravidez gemelar tu nunca sabes muito bem como é que vai ser o parto, não é? A data prevista normalmente nunca é a data.
E também para nos conseguirmos organizar e sentir em casa antes deles Sim, até nascerem. sim, acho que é super importante também estar confortável num sítio, não chegar, sei lá, 2, 3 dias antes. Exato. É bom a pessoa sentir-se confortável no sítio onde está, até para poder iniciar o trabalho de parto de forma tranquila. Sim, é isso. Pronto, e entretanto aí correu tudo bem, a casinha era perto da praia, ainda pude ir algumas vezes à praia, que eu estava com saudades, embora já fosse assim a entrada do inverno, porque os meus filhos nasceram em dezembro, e eles acabaram por depois até nem nascer prematuros, como às vezes acontece com os gêmeos. Então foi muito Uau. interessante, porque quando eu cheguei aí às 34 semanas eu já senti alívio, porque pensei, ok, eles não nasceram até agora, se nascerem agora já nascem assim, pronto, mais ou menos encaminhados para viver neste mundo. Mas passaram os 34, 35, 36, eles nasceram com 36 semanas e 6 dias. Uau, foi mesmo ali a bater no, Sim, no vá de termo. sim, sim. Exato. Eu não sei se gêmeos são de termo mais cedo ou se é mesmo a partir das 37, É como igual, os outros bebés. É igual? Ok. é igual, sim. Uhum. No caso deles, não tivemos nada destes problemas das restrições de peso e etc., porque eles estavam em bolsas diferentes, são heterozigóticos, ou os chamados gêmeos falsos, como as pessoas costumam dizer. Então a nutrição deles não ficou comprometida, que eles, cada um tinha a sua placenta, cada um tinha a sua fonte de alimento, e o parto iniciou, talvez não fosse para ser nesse dia, mas porque eu fui fazer um CTG, o médico quis-me observar e sem me pedir e sem eu saber fez-me um descolamento Membranas. Das membranas. das membranas, Sim, eu exatamente. dito toque maldoso. Toque maldoso, exatamente. E só depois é que me disse. E foi nesse dia que eu comecei com contrações. Então, se calhar eles ainda ficavam mais 1 ou 2 dias, ou 3, não sei. Porque eu não tinha tido contração nenhuma antes desse dia. Uhum. Sim. Ahm, Então, pronto, ele fez o toque, mas tu depois foste para casa e ficaste, ou ficaste logo lá. Bom, o que aconteceu foi, ele fez-me o toque e eu percebi que ele tinha feito o toque, mas para além disso ele começou-me a dizer que eu devia ficar lá e devia provocar o parto. E eu recusei, mostrei-lhe o plano de parto e ele disse-me, isto são só ilusões, não vai ser nada como está aqui. E se calhar até está a arranjar problemas com isto. E eu pensei, pronto, já escolhi outra vez mal o hospital. Então eu guardei os meus papeizinhos todos, meus exames, plano de parto e fui-me embora. Mesmo assim, nem houve discussão, nem eu deixei falar mais. Saí e fui-me embora. Nem sei se aquela consulta já tinha acabado, na verdade. Ok. Para mim Então acabou, é o agarraste e que foste importa. embora e pronto, não. Sim, para mim acabou, é o mais importante. Fui para casa, continuei a fazer as minhas coisinhas, beber água, comer tal, só que eu comecei logo, quando eu cheguei a casa e me sentei e fiquei assim mais cansada, eu comecei logo a sentir a barriga a ficar dura, aquelas contrações que ainda não doem. E eu pensei, pronto, já me fez aqui, já me mexeu aqui com as coisas e eu já vou começar a ter contrações. Mas depois parou, eu fui-me deitar. Quando eu me deitei, não sei o que é que aconteceu ali, comecei a ter contrações de 3 em 3 minutos. Logo assim, tcharam! E então eu pensei, bom, eu se calhar tenho que me ir embora para o hospital. E fiquei ainda assim um bocadinho a pensar e à espera e pensei, mas isto se calhar vai acalmar, não é? Assim logo de repente, com 3 minutos, se calhar vou ficar aqui mais um bocadinho, vou comer qualquer coisa, que eu já ouvi que há muitos problemas em comer no hospital. Eu não gosto muito de ter fome, quando eu tenho fome eu fico assim um bocadinho a bater mal. Vou ficar aqui em casa.
Só que aquilo foi fulminante. Eu não conseguia já andar como deve ser, eu não conseguia respirar como deve ser, eu tinha já aquelas contrações que a gente grita, 3 em 3 minutos, às Uau! vezes menos, o Sérgio a contar no timer do telemóvel e dizia, não, isto já está muito avançado, não estou a perceber, começou logo assim. E então nós decidimos ir para o hospital. Quando cheguei lá, pararam as contrações. E então, foi horroroso. Depois fui para uma sala de partos e estava lá a seca, vinha uma contração para aí de hora a hora, bem forte, mas para aí de hora a hora, e eu pensei, pronto, vou estar aqui uma semana sem comer. Depois eu cheguei lá, Mas disto. achas que as contrações abrandaram por algum motivo? Olha, eu acho que talvez aquilo tenha sido assim uma coisa meio falsa, o início, porque tu não dilatas assim, não é? E portanto, e nesse dia o médico tinha-me examinado e não havia assim grande dilatação, à tarde, e aquilo era à noite, depois de jantar. E então eu acho que talvez tenha sido, ou da posição que eu me deitei, que colocou mais pressão pélvica no meu corpo, ou não sei, alguma coisa, mas eu acho que deve ter sido um início assim meio falso. Porque depois já no caminho, no carro, as contrações começaram a espaçar mais, e depois quando eu cheguei ao hospital, também, claro que a minha insegurança em relação ao parto hospitalar deve ter influenciado bastante, porque nós precisamos de sentir segurança no parto e eu não sentia, foi uma coisa que eu nunca quis, foi parir no hospital, portanto logo aí, e de certeza que mexeu comigo, embora eu já fosse preparada, não ia, digamos, conformada. Claro. Se não era o teu E lugar de segurança, o teu lugar destinado ou aquele que tu imaginavas, claro que isso mexe. sim, sim. E pronto, eu acho que provavelmente as contrações abrandaram também para conseguir o tempo de dilatação necessário até chegar à expulsão, que foi ainda bastante. Porque depois eu cheguei lá, pedi a bola de pilates, estive lá em cima da bola, só que depois eu comecei a ficar com fome. Vocês já perceberam que isto é um assunto para mim, a fome. Sim, sim. Sim, a fome. Talvez, se calhar, o meu corpo não faz muitas reservas, não sei. Mas eu, a certa altura, comecei a ficar com fome, aquilo já me dava tonturas, eu já me estava a sentir mal, já estava com náuseas por causa da fome. E isto foi uma constante toda a gravidez, que era, eu precisava mesmo de comer. E se não Era comer, logo ali no momento. sim, logo ali no momento. E se não Também me comer, identifico, por isso é que eu estou a dizer. sentia-me super mal, nauseada, com tonturas, falta de força. Então eu comecei a ver, pronto, isto agora então é que já vai estar muito mal para ter um bom parto, porque eu já não estou a sentir-me bem fisicamente. E comecei a pedinchar comida lá no hospital, mas ninguém me ligou muito. E eu estava meio receosa, não estava a confiar muito nas equipas, porque eu percebi logo que toda a gente que me atendeu olhava para o plano de parto e torcia o nariz e diziam coisas assim entre dentes, de género, olha, esta tem a mania. E então eu não queria muito ficar sozinha e pedir ao Sérgio para ir arranjar comida, porque também tinha um bocado de receio do que é que me poderiam fazer se eu ficasse sozinha. E pronto, foi ali todo um mix de emoções e de fome. E as contrações começaram a ficar cada vez mais espaçadas e o trabalho de parto a ficar cada vez mais enrolado, até que me começaram a fazer as propostas mágicas, entre aspas, que nunca ajudam ninguém, mas que vendem à mulher como se fossem as maiores ajudas deste mundo, e eu já as conhecia todas, mas ali naquele momento, ultra desesperada, ainda aceitei uma que foi romper a bolsa.
porque a primeira parteira do primeiro turno que esteve lá comigo, ela até era bastante, digamos, boa. Pronto, ela estava a respeitar ali o meu processo e estava a desfrutar da situação. Estava de braços cruzados, eu acho que é a maneira certa de uma parteira estar, sentada de braços cruzados ali, pronto. E de vez em quando sai, pronto. Eu acho que este é o low profile que se quer. E então ela também me começou a dizer isso, que se calhar romper a bolsa iria acelerar um bocadinho as coisas. Eu, como já não me estava a sentir nada bem, comecei a pensar nisso, mas ainda quis dar mais tempo, a ver se a coisa ia. Depois, entretanto, mudou a parteira e a nova parteira que chegou apresentou-me uma nova situação, que eram mais ou menos 10 da manhã, os pediatras só ficam até à 1 da tarde, que é sexta-feira, portanto, se não parir até à 1 da tarde, vai ter que ser transferida para outro hospital, a meio do trabalho de parto. Sendo que este outro hospital tinha assim umas histórias ainda bem mais esquisitas do que aquele onde eu estava. E a meio do trabalho de parto eu só pensei, bom, então eu vou ter que tentar acelerar isto. Claro que se fosse hoje eu já sei que ninguém faz isso, ninguém me ia transferir e eu só lhe podia ter dito, opá, resolvam, que é o vosso trabalho. Mas pronto, naquele momento fiquei assim meio a bater mal com aquela informação, decidi dizer que sim a essa sugestão de romper as bolsas. O que é que acontece? Eu estava a ter umas contrações bem intensas e eficazes, elas perderam a eficácia toda. Talvez por haver falta de pressão ali. E então as minhas contrações começaram a ficar fraquinhas, começaram a espaçar ainda mais, e eu comecei a desesperar um bocado. E eu digo sempre, o meu parto para gêmeos foi acima da média. Hein? Eu estou-vos a contar isto, mas eu ainda assim, com tudo isto, acho que foi bem acima da média para aquilo que habitualmente é um parto de gêmeos. Eu ainda consegui continuar a andar, continuar a mexer-me pela sala, fui sempre fazendo agachamentos e usando a bola de pilates e tudo isto, mas não houve grande aceleração do meu trabalho de parto. Aquilo que foi havendo foi alguma dilatação. E então eu comecei a ver, ok, isto de alguma maneira vai funcionando. Não vai ser à 1 da tarde, como eles querem. Mas alguma coisa há de acontecer aqui. De certa forma, as contrações que tinhas, elas tinham o seu efeito. Podiam não ser muito juntas, mas iam abrindo. Tinham o seu efeito, mas definitivamente, antes das bolsas rompidas, o efeito delas estava a ser muito melhor. Foi isso que eu percebi. E também é algo que eu quero deixar claro aqui, porque provavelmente algumas pessoas vão ouvir isto e um dia vão estar em frente a uma proposta destas. E também podem pensar nesta informação, porque não acelera nada, na verdade. Pode não atrasar, como foi o meu caso, mas também não acelera nada. Entretanto, a coisa lá foi avançando aos pouquinhos e eu cheguei a um ponto em que eu comecei-me a lembrar de várias coisas que eu tinha lido sobre o parto e que às vezes quando a coisa se trava, chorar ajuda. Então eu comecei-me a fazer a mim própria chorar. Comecei a relatar toda aquela situação a mim mesma em voz alta, o meu marido a olhar para mim com a cara mais assustada do mundo, a pensar, está doido? Mas também já ouvi dizer que isto é normal. E eu comecei a chorar, e depois de chorar, avaliaram uma dilatação e o médico disse que mais ou menos a coisa estava encaminhada para parir. Depois aí, ele ainda me fez algum procedimento que se calhar vocês até sabem o que é ou como é que se chama, mas eu não sei, em que te alargam o colo um bocado e aquilo deu-me umas dores horrorosas e excruciantes. E eu Poderá ter sido outro toque? Essencialmente com as mãos ele forçou a abertura do colo.
Tanto que hoje em dia Já o meu ouvi falar, não colo sei do se. útero, em vez de ser uma massa muscular consistente, está rasgado ao meio. E aquilo deu-me assim uma dor excruciante e enlouqueceu-me. Naquele momento eu também perdi um bocado a consciência, o controle da respiração e pensei, pronto, já me lixaram isto tudo, agora é que eu já não vou mais dar conta deste assunto. Porque aquilo basicamente fui eu a tentar ter um parto bom num sítio onde toda a gente está a tentar provocar-te um parto mau. É o filme que eu vejo agora quando olho para trás. Mas depois eu lá consegui respirar fundo e tentar, pronto, lidar ali com aquilo. E comecei a entrar no expulsivo, comecei a dar assim uns bons berros que era para abrir, quando a gente abre em cima, abre em baixo, então eu comecei a gritar imenso, não quero saber dos comentários, nem sei se alguém comentou, porque eu só ouvia os meus próprios gritos, e comecei a tentar também mudar-me. Eu tive uma fase que eu já estava deitada, porque eu já tinha tanto cansaço e depois com a fome e aquelas tonturas, então eu deitei-me. E o que eu fiz foi começar só assim a rebolar-me para um lado e para o outro, para aqui nos ossos das ancas também criar algum dinamismo e Sim. tentar continuar a dilatação sem ter que estar de pé, porque já estava super desconfortável para mim. Há quantas horas já estavas em trabalho de parto? Desculpa. Diz? Há quantas horas já estavas em trabalho de parto? Quando eu comecei a ver assim a luz ao fundo do túnel, os meus filhos começaram. Eu estava, havia aí umas 14, 15 horas. Uau. Ok. Pois, cansaço é normal, sim. É bastante, sim. Eu não acho muito tempo, só gostava Sim. era mesmo de ter podido comer e beber. Claro. Já tinha sido maravilhoso. Também não te A certa deixavam altura beber? bebi água. Não me deixavam beber, mas eu bebia às escondidas. A certa altura comecei a emborcar ali toda a água que eu queria. Mas a comida, pronto, não se conseguiu fazer chegar comida e isso realmente para mim foi mesmo um problema. E até acho que se calhar se eu tivesse comido qualquer coisa, até aquilo tinha evoluído tudo mais rápido, porque depois o físico começa-se a tentar resolver todas as situações ao mesmo tempo e isso também A fome acaba por ser uma das necessidades básicas da mulher em trabalho de parto. É inibidora. Exato, sim. Se estás com, se estamos a parir e estamos com fome ao mesmo tempo, o que é que o corpo se vai focar? na Não é? fome. O meu Sim. focou-se totalmente aí. Eu consigo perfeitamente ter essa noção. Ainda para mais se tinhas a noção de que ficavas mal quando não comias, imagino que também, sim, eu digo isto porque eu também me relaciono completamente com a fome e com a falta de alimento. Uma pessoa começa já por ansiedade, antes do tempo, começa a passar mal só de pensar. Sim, Por isso. Uhum. Mas pronto, então aí nessa fase, aquilo que eu estava a fazer mais ou menos foi funcionando em termos de movimento para continuar a dilatação, embora não fosse assim os maiores movimentos que eu queria fazer, mas sempre era qualquer coisa, e a certa altura a coisa começou então a entrar nos eixos e eu comecei a sentir as contrações a aproximar-se um pouco mais, mas as minhas contrações, eu tenho que vos contar que no momento do expulsivo estavam de 15 em 15 minutos. A sério? Estão espaçadas. Super espaçadas. Sim. Uau. Então só conseguias fazer força quando havia uma contração? Eu, na verdade, eu não sinto que eu tivesse a conseguir fazer grande força em momento nenhum do parto. Eu não me senti... No segundo filho a nascer já senti, mas no primeiro eu não estava a dar conta ali da força. Pronto, eu não estava a conseguir, parecia que o meu corpo estava todo meio assim dormente, eu não estava a conseguir fazer força devidamente. Okay. Imagina então como é que conseguiste, como é que conseguiu, como é que a coisa se deu? Então, eu fui mudando de posição até conseguir sentir que havia uma boa pressão vertical. Okay. Então foi a gravidade. Foi a gravidade, sim. Okay.
É sempre a gravidade, quer dizer, devia ser sempre a gravidade, mas para mim eu acho que foi sempre a gravidade, porque eu não senti mesmo, eu não estava mesmo a conseguir fazer a força certa no sítio certo. E depois também, naquele momento do expulsivo, houve uma parteira que começou a tentar interferir com a minha respiração e não me deixar respirar da maneira que eu queria, e eu até já sou bastante especialista nessa área da respiração. Portanto, acho que ela até fez muito mal, sem saber, só que aquilo tirou-me de todo o meu transe da coisa. E isso e a dor causada pelo médico e tudo isso, eu comecei a sair daquele estado de espírito em que a gente precisa estar e comecei a entrar num estado mais de sofrimento. E então tudo isso também me deve ter dificultado o foco naqueles músculos que eu deveria estar a usar e naquilo que eu deveria estar a fazer para conseguir um bom expulsivo. Não parei de mudar de posição, deitada, até consegui sentir que eu estava da maneira certa e o Marco começou assim a sair a cabecinha dele e quando começou a sair a cabecinha dele, que eu mexi no cabelo dele, foi quando eu fiquei assim outra vez no transe das endorfinas e super feliz e fiquei mesmo super excitada. Estava imensa gente naquela sala, eu não sei quanta gente estava, mas acho que tipo 2 de cada médicos e pediatras. E Por serem gêmeos? Achas que era por serem gêmeos? As enfermeiras que estavam lá pareciam estar lá porque iam Nunca tinham assistir ao visto. nascimento de gêmeos, não estavam a trabalhar, estavam a assistir ao nascimento de gêmeos, como se fossem os sobrinhos delas ou assim, e não estavam a ser solicitadas naquele momento. Foi o que me pareceu, porque era muita gente ali, muita gente, ok? A verdade não é assim tão comum, não é? Gêmeos a parirem, toda a gente parece que quer ver. Ok. Sim, sim. Não sei, já nem me lembro quantas enfermeiras eram, mas de entre todas aquelas pessoas que estavam lá, havia uma enfermeira super iluminada. E essa enfermeira super iluminada dizia as coisas certas no momento certo. Então foi ela que disse, toque no cabelo dele, toque no cabelo dele. E aquilo deu-me ali aquele kick das endorfinas para começar a ter um bom expulsivo. E depois eu até pedi ao Sérgio, eu tinha levado um espelhinho, até pedi ao Sérgio para pôr o espelho, para me deixar ver, e ficou toda a gente a olhar para mim tipo, ai Jesus. E eu a não querer saber na mesma. E aí, essa cena da cabeça dele a sair foi quando eu vi, ok, isto vai tudo acontecer, bora lá. E então depois aí realmente eu comecei a conseguir fazer força, comecei também a ignorar as pessoas, ou seja, Estavas no teu mundo. abstrair-me daquele ambiente todo, daquelas pessoas, mais os pediatras a arranjar a roupinha, mais aquilo tudo, de repente parece que estás na feira a ver roupinha, enfim, demente. E então aí o Marco nasceu. Quando ele começou a sair cá para fora, as contrações estavam de 5 em 5 minutos. E ele nasceu assim. Portanto, vinha uma contração, depois a gente tinha ali 2 dedos de conversa, enquanto esperava. Depois vinha mais outra, saía mais um bocadinho de Marco. Lindo. E assim Coisa se fez. completamente surreal, que eu nunca imaginei que fosse possível, este espaçamento entre as contrações num expulsivo. E pronto, ele nasceu assim, contrações de 5 em 5 minutos, e acho que ele nasceu em 4 contrações, mais ou menos. 20 minutos, por aí? Sim. Ok, até é bastante bom. Uau! Porque depois, quando eu comecei a entrar no transe da endorfina, eu comecei a fazer força muito bem. Aí eu já estava naquele domínio mesmo de professora de yoga. Ok, é este músculo que ele vá, bora lá, é aqui. E pronto. Uau! E eu não tinha epidural, portanto eu sentia o corpo todo. Tu sentiste isso tudo durante o tempo todo? Durante o tempo todo estiveste em contacto com
com o teu corpo sem ter a epidural. Uau. Sim, mas não custa nada. Não custa nada. Quando tu estás nesse mindset, e eu já não queria, já sabia todos os problemas que pode trazer, não queria parar de sentir e também já Ou seja, sim. estava muito mentalizada de que a dor faz parte do parto e que faz parte de uma forma completa, ou seja, não é, eu vou ter que passar por isto para parir, não, faz parte, ok? E eu levava já esse mindset e ainda hoje eu tenho esse mindset e às vezes até no meu trabalho, por exemplo, com as doenças das crianças, as mães dizem, o meu filho tem febre, está um bocado em sofrimento, está assim prostrado e geme, eu digo sempre, faz parte, é um processo que a gente precisa de passar, precisa de viver. E essa dor, ela traz também uma força e um empoderamento muito grande para a mulher, que era uma coisa que eu também estava à espera. Como é que eu depois ia criar gêmeos sem essa força e esse empoderamento? Então, essa parte da dor, fora aquele médico que me fez ali aquelas coisas horrorosas, essa parte da dor eu não estava, digamos, a sofrer com ela. Eu estava no transe da dor. Eu estava a entrar na dor. E até a gostar. Tanto que até houve uma das parteiras a certa altura que até disse, eu acho impressionante, que eu estou a achar que ela tem a contração e a seguir ela quase que até esboça um sorriso. E eu estava mesmo a sorrir, cada contração era mais transe. E isso Era menos uma para conheceres os teus filhos. Exatamente, exatamente. E isso para mim também foi maravilhoso de eu estar ali e ao mesmo tempo de eu assistir àquele fenómeno que é, tu podes entrar na dor e ela pode ser tua amiga. Não precisas de sofrer com ela. Pode ser um bom transe. Exatamente. Uau. Bom. Então depois o Marco saiu, depois pronto, fizeste O a Marco força de 5 nasceu. minutos e ele nasceu. Ele nasceu. Eu queria ali um certo tempo antes de cortar o cordão, mas aquilo foi assim tudo à pressa e cortem e não sei quê. Quando tu estás a meio do trabalho de parto, tu não estás para ter discussões, pelo menos eu não estava para ter discussões, porque eu já sabia, pronto, já me lixam isto tudo, portanto eu já nem vou tentar discutir com estas pessoas, façam o que vocês quiserem, não me lixem o miúdo, mas façam o que vocês quiserem. E então cortaram-lhe o cordão quase logo a seguir. A gente empatou um bocado, tipo, fingiu que não conseguia segurar a tesoura e não sei o quê, mas foi logo a seguir a ele nascer, ainda estava vermelho, ia pulsar e tudo isso. Depois o Marco foi só avaliado a pegar e ele veio para cima de mim e disseram, é melhor entregá-lo ao pai porque vai nascer o André e não sei o quê, mas eu ainda quis ter ali um bocadinho e dizer-lhe olá e dar-lhe beijinhos e tal, cheirar a cabecinha dele. E depois entreguei-o Foi ao ali um pai. boost da ocitocina. Exatamente, drogar-me ali um bocadinho com aquele bebê. Depois entreguei-o ao pai e começou a nascer o André. O André depois estava assim numa posição meio fora, é normal, porque os gêmeos, quando um nasce, depois o outro tem mais espaço, então começa a fazer natação, começa, e tal, é tudo para mim, e eu talvez não tivesse na melhor posição também, perdi ali um bocadinho o controle da coisa, e então ele começou a ficar assim um bocadinho atravessado. Então eu mudei de posição, para tentar ajustá-lo e ao mesmo tempo o médico insistiu muito e fez um pouco aquela manobra, acho que se chama Chris Teller, de ajustar fazer pressão. Sim, não para baixo, mas assim de lado para ele, digamos, acertar com o canal. Então não se chama manobra, não é manobra de Christeller. Então não é Christeller. A manobra de Christeller é aplicada aqui na zona das costelas, abaixo das mamas, no início da barriga, e é uma pressão muito grande que se faz para... Ok. Nesse Dizem caso, que se calhar ajuda, mas não estavam ajuda a nada. ajudar o bebê a posicionar-se para... Sim. Talvez algo que se assemelhasse à versão cefálica, mas isso é quando se roda o bebê. Mas pronto, é uma manobra de... Não é a manobra de Christeller.
Sim, foi um pouquinho disso, ou seja, a cabeça dele estava assim um bocadinho para o lado e deram assim um jeitinho, mas ao mesmo tempo também ali a gravidade ajudou e depois eu com ele ainda mudei de posição mais umas quantas vezes e ali pelo meio, eu não sei exatamente quando, mas eu até achei que foi do Marco para o André, mas enfim, já não sei muito bem, mas fizeram-me uma episiotomia sem consentimento, que eu só fiquei a saber já depois deles estarem nascidos mais a placenta, mas eu até acho que foi entre os dois, mas pronto, para bebés de 2 quilos e pouco, sinceramente, eu acho que foi mesmo só para ver se a tesoura ainda cortava, e acho muito estúpido. Eu posso dar a minha opinião aqui, não posso? É que eu estou a dar Podes, imensas claro que sim. opiniões. Claro que A sim, história é é o teu, tua. é o teu relato. É o teu relato. E depois aí eu quis-me pôr de 4 apoios. Toda a gente queria que eu estivesse deitada na marquesa, mas eu pensei, opá, olha, deixa lá tentar, se eles não me tocarem eu ainda consigo. E o Sérgio também ficou ali meio que, digamos, assim, com ar de quem está na defensiva, quero para ver se funcionava. E eu pus-me de 4 apoios e ele começou a querer nascer, mas depois aquilo também parece que já nenhuma posição era boa, não sei, eu não tinha força nos braços e nas pernas, e ele nasceu assim meio deitada de lado, o final. O início ainda foi nos 4 apoios, mas depois nasceu assim deitada de lado, o final, e ele nasceu em 3 contrações, que foram 15 minutos. Portanto, nasceu com diferença de 15 minutos. Uau. E já nasceu super rápido, até nasceu talvez um bocadinho rápido mais, começaram a dizer para eu ter calma ali com a força, porque eu já tinha depois percebido como é que fazia, não é? Então já estava lançada. Claro. E depois assim que ele nasceu, também insistiram muito em cortar o cordão, fui eu que cortei o cordão do André, como o Sérgio tinha cortado do Marco, foi também logo muito rápido, ainda tentei enganhar um bocadinho, mas pronto, não deu, foi logo muito rápido e fizeram o apegar e eles vieram os dois para cima de mim e começaram a mamar. E nesse momento eu percebi que, embora de uma maneira assim um bocado ao lado, o sonho estava realizado. Eles tinham tido uma gravidez de termo, mais ou menos, vá. Menos Tinham um nascido dia, os dois bem, sim, um dia, faltava um dia. Tinham que é nascido ótimo os para dois gêmeos. bem, parte vaginal, sem epidural, e estavam a mamar, que era outra grande situação para mim, porque eu sou conselheira de aleitamento materno, já tinha feito acompanhamentos de gêmeos e nunca tinha tido um acompanhamento de sucesso. E eu E vi como é que foi o teu? o meu aleitamento. Sim. Eu fiz o desmame dos meus filhos aos 3 anos, porque eu quis, porque já estava a ficar louca. Claro! Uau! Então eles mamaram que é livre demanda, exclusivo, Sim, sempre. eles, pronto, começaram a mamar assim que nasceram, logo ali, naquele primeiro momento de vida, eu sabia que aquilo ali é golden hour, portanto é um horário em que muita coisa se define em termos de amamentação e também sabia o suficiente para cuidar de tudo o que é preciso cuidar, posicionamento, apega, fazer pele com pele, ter paciência e aceitar o progresso, tudo isso. Então, como eles mamaram logo assim que nasceram e eu não senti dor, eu pensei, isto está encaminhado, isto vai correr lindamente. E na verdade foi mais ou menos isso. O Marco tinha o freio um bocadinho curto, mas não o suficiente para justificar um corte. Não se posicionava bem, não abria bem a boca, mas eu conseguia lhe dar a volta, mexia-lhe assim de lado na cara, ele abria a Sim. boca, pronto, fazia toda uma pega com toda a pompa e circunstância e paciência que é preciso fazer, e recrutei a família toda para me dar suporte na amamentação.
Porque aquilo que eu tinha visto em todas as mães de gêmeos que eu tinha acompanhado até aí na amamentação é que elas paravam por exaustão. Elas tinham outros problemas, mas esses outros problemas todos eram contornáveis. Mas elas usavam um pouco, entre aspas, estes problemas como desculpa, porque elas precisavam de parar. Era isso que eu notava. Era E a elas falta de queriam apoio. mesmo a prova de que não dava para amamentar aqueles bebés e era preciso parar. Quando, na verdade, aquilo que elas precisavam era de uma família que está ali, que cozinha, que traz água para tu beberes, porque uma pessoa que está a amamentar gêmeos praticamente não se levanta, é um a seguir ao outro, a seguir ao outro, a seguir ao outro. Pois imagina. Alguém que fica com eles, mesmo que eles estejam aos berros e te deixa ir fazer xixi, e te deixa ir à casa de banho, e te deixa cuidar das mamas cheias de leite, e te deixa cuidar das suturas do períneo e de todas aquelas coisas que tu precisas de cuidar para tu sentires conforto para poder amamentar bem e conseguir em tempo, digamos, útil, antes da pessoa ter um surto psicótico, amamentar deitada. Que é uma coisa que nos gêmeos não acontece logo, porque eles são pequeninos demais, por isso é preciso muito foco e muita atenção na forma como eles estão a mamar, para conseguir estabelecer a amamentação, mas a partir aí das 3 semanas a 1 mês e meio, mais ou menos em média, a mãe começa a conseguir amamentar deitada. E aí ela pode arranjar, por exemplo, uma cama de casal com guardas, dorme no meio, um bebê de cada lado, e ela acorda só para se virar para o lado e tirar a mama. E pronto. E uma mãe consegue dormir. Foi a forma como tu conseguiste arranjar Sim, esse espaço para descansar. eu já tinha tudo mais ou menos planeado na minha mente, porque eu já sabia que esses berços do Next to Me não ia dar, porque eu tinha 2, não é? Então Pois. só também amamentar um, vai Dormisses amamentar numa o cama de outro. solteiro. Só se dormisses numa cama de solteiro, não é? Sim, Assim dava para. sim. Mas também pronto, alguém achei que tinha de não se ficar. justificava, então o que nós fizemos foi tirámos a cama da cama, passámos o colchão para o chão e pusemos mais um colchão de solteiro. O Sérgio dormia no colchão de solteiro, eu dormia na cama de casal com um bebé de cada lado, com uma guarda do lado que não estava ninguém, daquelas guardas simples que tu compras e pões assim por baixo do colchão e fica ali a proteger um bocadinho. E pronto, eu acordava, virava-me para um lado, adormecia. Acordava, virava-me para o outro lado, adormecia. E foi assim. E isto durou 2 anos, a amamentação à noite. Antes disso, e só para vos contextualizar, no hospital eu fui muito, muito, muito pressionada. Toda a gente dizia que os meus filhos já tinham que estar a aumentar de peso com 2 dias, que é uma coisa que não acontece. Não me deixavam sair, e eu tenho que vos dizer, termo de responsabilidade é vida. Para quem tiver a ser pressionado, porque o bebê não ganha peso, porque o bebê não mama bem, porque não sei o quê, vão para casa e arranjem um acompanhamento especializado na amamentação. Não fiquem lá. Aquilo é ultra desgastante. Durante a noite ninguém ajuda. Eu pedi a uma enfermeira para dar cola a um dos meus bebés enquanto eu amamentava o outro. Ela disse que eu queria levar para a sala das enfermeiras e ficava lá com ele à noite. Então, estão a ver a situação, não é? Depois de dia eu queixava-me que queria ir para casa e tinha falta de ajuda e toda a gente dizia, mas eles ainda são tão pequeninos e ainda por cima não estão a ganhar peso. Olha, dê-lhes ao menos um copinho de leite artificial, pode ser que assim eles ganhem e já vão para casa e eu já a flipar com aquilo tudo, até que um dia deu-me ali um surto e vou-vos dizer, deu-me um surto 3 dias, muito mais tarde do que me devia ter dado. Estive lá a perder tempo e paciência 3 dias naquela situação, toda a gente a pressionar, até que eu disse, vá, tragam-me o termo de responsabilidade que eu vou-me embora. Ainda tentaram convencer o Sérgio, convencer-me a mim a não ir para casa, porque os bebés eram muito pequeninos e beca-beca, e eu disse-lhe, olha, se não queres, fica tu aqui com eles. Mas no fundo tu tinhas o conhecimento e tinhas a confiança para saberes, ok, eu estou bem, os meus bebés estão bem.
Por isso, eu quero levar a minha avante porque eu sei e eu sinto que está tudo bem. Infelizmente, há muitas mulheres que acabam esse tipo de discurso dos profissionais de saúde, às vezes acaba por abalar-lhes um bocado a confiança ou acham que estão a fazer mal e acabam por aceitar essas coisas. Se há um conselho a dar-lhes antes de ter fazer alguma formação a nível de amamentar antes ainda na gravidez, não é? Seria se calhar uma muito boa ferramenta, ou não? Olha, eu primeiro deixa-me dizer que tudo isso até começou a minar a minha confiança, portanto eu já não estava assim com tanta confiança. Aquilo que eu sabia era, preciso de ir para casa, primeiro que tudo, para olhar para isto com atenção e perceber o que é que está aqui a passar, porque eu já não estava a saber muito bem, na verdade. Eu tinha o conhecimento, mas ali com aquela pressão toda, com aquela situação toda, já as noites de direta, que foram todas as que eu tive lá, não é? Imagina com gêmeos no hospital sem ajuda à noite, pronto, direta, né? Eu acho que até tenho uma boa, como é que é dizer, tenho endurance para aguentar isso, mas mesmo assim a cabeça começa a ficar assim um bocado fora. E as hormonas, não é? As hormonas que no pós-parto imediato. Do puerpério, claro. A dor física, porque eu também fiquei com aquela episiotomia, depois não me conseguia muito bem sentar, nem levantar da cama, aquilo era tudo um esforço. E eu já não estava muito bem a confiar muito, não. Já não estava muito no conhecimento, já estava mais nas emoções e no pânico e no stress e tudo. Na minha opinião, aquilo que eu acho é que deve haver uma preparação para a amamentação na gravidez, feita por uma conselheira de aleitamento ou por uma doula, e que possa preparar não só a mãe para aquilo que vai ser o aleitamento, mas também para aquilo que vai ser o aleitamento no contexto do hospital, se o parto for hospitalar. Porque a mãe precisa estar preparada para fazer estas coisas, para recusar o leite artificial, para saber que o bebê só aumenta de peso ao fim de 6, 7, 8 dias, para assinar o termo de responsabilidade se estiver cansada demais e precisar de conforto, porque em casa a comida é melhor, o conforto é mais, a ajuda é mais, tudo é melhor. Há mais condições para Há mais prosperar. condições, sim. E para a mulher já saber que ela tem uma rede de apoio, porque não é com um bebê de 3 dias ou 4 que tem problemas de amamentação, que tu vais achar uma conselheira de aleitamento materno e vais perceber o que é que se passa e nananã. Não, o teu bebê nasce, tu já tens apoio, tu já tens aquela pessoa e tu falas com ela, mandas uma videochamada. Eu tive o exemplo, por exemplo, agora a nossa sobrinha nasceu há uma semana e meia. E a minha cunhada já mandou vídeos do hospital no primeiro dia a dizer ela não mama bem, passa-se aqui qualquer coisa, e eu comecei a ver aquilo e percebi logo, ok, tem um freio curto, assina o termo, vai-te embora, vai cortar o freio, depois resolves isso e pronto, e já está resolvido. Se ela não tivesse um número de telemóvel, uma pessoa que apoia, ela ia sair do hospital, depois ia andar a ver, como é que eu vou resolver, o que é que será que está a passar. Entretanto, já tinha havido um médico no hospital, também já tinha dito que o freio estava normal, então se calhar ela ia chegar a casa e ia achar, se calhar não é isso, se calhar preciso de outra coisa, não sei o que é que eu preciso, o que é que eu faço, ia ficar ali meio perdida. Ela já tinha o apoio, o bebê ainda não tinha 24 horas, ela já estava a resolver a situação. E eu acho que isso é super importante. Encontrares a tua rede de apoio não é só os nossos pais, os nossos sogros, é também, ok? As nossas amigas, tudo isso, mas também os profissionais de confiança que nos vão ajudar quando a gente precisar. E eu acho que aí ainda há um handicap muito grande, porque só se pensa nas pessoas quando vem o momento, ai ai. Eu, por exemplo, tinha levado para o hospital uma lista em papel, estava na minha mala de maternidade, uma lista em papel de números de telefone de quem é que eu ia consultar se me acontecesse isto e aquilo. Para que depois eu, mesmo que estivesse cheia de hormonas e a bater mal, aquilo já estava, o manual já estava escrito para mim, para que eu pudesse resolver tudo o que eu precisasse enquanto estava lá ou logo assim que saísse. E eu acho que isso é muito importante para a amamentação e para o puerpério. A mulher também ter algum apoio para ela.
Claro, claro que sim. Exatamente. E essa Sim, é uma sim. excelente dica, levar já o manual escrito na mala de grávida para caso seja necessário estar lá para te lembrares naquele momento que aqueles primeiros dias são sempre, é tudo novo, é outro Sim. mundo e temos a tendência a esquecer-nos pelo cansaço. É uma excelente dica essa. Obrigada, sim, sim. A criação de rede de apoio ainda antes de terem os bebés, criação de uma rede de contactos, isso é tudo fundamental para ter um pós-parto que faça florescer, no fundo. Sim. Tu sentes que depois tendo esse apoio na amamentação, tu sentes que depois e o pós-parto conta-nos um pouco como é que foi? Foi um pós-parto de gêmeos? Queres dar Olha, assim um foi bocadinho de assim contexto? uma coisa um bocado surreal, mas eu acho que até foi bom, porque nós não entramos na corrente perfeccionista da vida, em que as roupinhas vão estar dobradas na gaveta, em que dás banho todos os dias ao teu bebé, nada disso. Os nossos filhos eram lavados assim a gato, com um paninho úmido, quando fosse preciso. E logo no início, por acaso, nós demos, isto é uma coisa que eu às vezes conto, só mesmo por referência, nós demos banho no hospital, só porque eu já estava cansada demais para comprar outra guerra, mas eu acho tão mau dar banho no hospital. Para já, eu nem levei nada para dar banho porque não estava a contar de o fazer, e depois foi com um produto que havia no hospital, que eu também acho que aquilo não é papel do bebê, embora diga que é. E eles choravam imenso, ficavam com imenso frio, tinham acabado de nascer, coitadinhos, foi muito mal. Tinham um dia quando deram banho, foi o pai que deu banho, mas não repetia, e até naquele momento achei que não era o mais correto, só que opa, estava tão cansada, já não sabia o que é que havia de fazer. Nós quando tiramos a formação de doulas, falámos um pouco sobre os cuidados ao recém-nascido, e uma das coisas que é passar, que nós podemos passar essa mensagem é tentar adiar o primeiro banho o máximo possível, 10 dias é normalmente o aconselhado. Eu, por exemplo, a minha filha tomou o primeiro banho aos 15 dias de vida, e se calhar até aos 6 meses tomou mais uns poucos. Sim, sim, eu naquela altura já era muito especialista na pele, sempre foi uma das áreas em que eu me especializei, mas eu já sabia tudo aquilo que não se deve fazer, só que eu naquele momento já não estava mesmo com forças. Mas eu concordo com isso, acho que se deve adiar. Acho que os primeiros banhos do bebê não devem ser com sabões, devem ser com óleos. Acho que lavar o bebê tipo gatinho não é nada má ideia. O Sérgio tinha lido um livro de um pediatra muito conhecido, dizia: os bebés não são gatinhos, temos que lavar o bebê na água. E depois estava com a cabeça cheia daquelas coisas, mas ele depois também deixou-se disso. Quando ele viu o que é a dura realidade de chocar contra a parede e de repente ter os dois bebés ali a depender de ti, ele próprio já dizia: opá, tomam bem quando estiverem sujos, não quer saber. E pronto, fizemos isso, mas é algo que eu acho que não se deve mesmo fazer e prejudica muito o bebê em muitos aspectos, porque a pele depois começa a lutar mais contra o ambiente, porque já não tem vérnice, já não tem a sua gordura natural, depois aqueles produtos limpam demasiado a gordura, então já podem causar dermatites e outras reações de pele, e pronto, foi assim uma coisa que eu não gostei de ter feito, mas olha, aconteceu. É o que é. Depois em casa eu faço sabão, eu tenho uma marca de cosméticos para peles com problemas, e então eu faço Podes sabões deixar o com nome. Mãe Gaia. A minha marca Uau. é Mãe Gaia. E eu faço sabões com leite materno, ou seja, as mães dão-me o leite e eu faço um sabão com o leite delas para lavar o bebê. Uau. Então eu fiz Isso é isso para mágico. mim também, quando tive tempo e quando já consegui, não foi logo assim a seguir, e comecei a usar esse sabão, e comecei a notar também a pele dos meus filhos a lutar um bocadinho menos, porque no início eles tiveram assim algumas reações e pronto, via-se mesmo que aquilo tinha havido ali uma certa agressão e eles não estavam a tolerar bem o meio exterior.
E depois, sobre a amamentação, no início aquilo foi um grande choque, porque eu precisava de corrigir a pega, precisava de ver o posicionamento deles muito bem, porque eles eram muito pequeninos. O Marco nasceu com 2,1 kg e o André com 2,2 kg, que para gêmeos é muito bom peso, muito bom Sim. mesmo, mas que pronto, não é o tamanho habitual dos bebés quando eles nascem. Nós tínhamos levado gorros para a maternidade e quando pusemos um dos nossos gorros, tapava a cabeça toda até à boca. Só aquele gorro da maternidade que é meio elástico é que servia neles. Eles tinham um perímetro cefálico que um deles até disseram que ele tinha 1 centímetro menos que devia ter e que era um problema e não sei o quê, mas pronto, a gente também não fez disso um problema e está tudo bem. E então as bocas eram muito pequeninas e eu tinha que estar sempre ali com muita atenção, o que significava que só um mamava de cada vez. Enquanto um estava a mamar, o outro estava a chorar. E isso era assim uma grande situação. Todas as pessoas se passavam um bocado com essa realidade. Nós não fizemos aquilo de não querer visitas durante o primeiro mês, porque nós precisávamos das pessoas. A minha sogra foi lá para casa e ela fazia turnos duplos só, lavar roupa, dobrar roupa e cozinhar. Olha que bom. Que sorte. E foi maravilhoso, e eu precisava mesmo daquilo, e graças a isso também eu pude amamentar, mas pronto, era assim todo um stress, toda a gente ficava meio com pena daquele que não está a mamar, e coitadinho, e as pessoas já não teciam muitos comentários sobre a amamentação, porque já me viam como uma especialista e sabiam que se me dissessem coisas, palavras tipo Xuxa ou Biberão, eu já ia surtar ali, mas tinham vontade, eu via nos olhos deles a vontade de falar sobre isso, mas passou-se sem Xuxa, com muito colo, com muito baby wearing, o pai carregava e eu carregava, cada um com o seu. E isso também ajudou muito a passar essa fase em que eu só conseguia amamentar um de cada vez. E também à noite também foi difícil porque eu tinha que me sentar para amamentar, para estar a olhar com atenção ali para eles e tentar corrigir a pega. Ainda tive algumas feridas no início por causa da boquinha deles ser tão pequenina que eles não conseguiam muito bem fazer a sucção. E então, pronto, essa parte inicial é assim uma grande cena. E sair de casa, vocês não fazem ideia. Se tu queres sair às 10, tu tens de começar a preparar aí às 7h30, mais ou menos. E mesmo assim às vezes não dá. E depois estás para sair e há um que faz cocó. E depois mudas esse e o outro faz também. E depois começam a chorar porque querem mama. E depois um mama e o outro quer mamar. E o último acaba e o primeiro fez cocó. E é assim, sair de casa é assim uma coisa, tu ficas mesmo, se calhar não vai dar hoje, se calhar não vou conseguir sair daqui. Bem, é um drama. Uau! A primeira Sim. vez eles tinham 5 dias, acho eu, e eu fui ao cantinho da amamentação de um centro de saúde perto de casa, onde trabalhava uma amiga minha mesmo lá no cantinho da amamentação, porque eu queria ir pesá-los só para perceber o peso, se aquilo estava orientado ou se tínhamos realmente ali um problema. Eu ainda não estava a confiar muito, eu estava muito cansada, não estava nem a conseguir olhar para eles e ver que eles estavam bem, porque hoje em dia quando uma mãe me diz mas ele não aumenta de peso e eu vejo o bebê todo movimentado, a fazer contacto de olhos com olhos, fraldas pesadas, xixi e cocó, eu digo logo, isto está ótimo, está tudo ótimo, mas para os meus eu não tive essa confiança. Então eu fui lá ao cantinho da amamentação e nós tínhamos marcado, já não sei se era 10h30, se era 11h30, chegámos tipo à 1 da tarde. E eu já ia de género, já perdemos o atendimento e já não vai dar hoje, mas é pá, olha, vamos tentar, vamos ver. E depois a minha amiga, pronto, é enfermeira, é minha amiga, mas também é muito gentil com todas as pessoas, não é só com as amigas. E ela, não tem problema nenhum, então agora era a minha hora de almoço, eu peço os meninos, depois vou almoçar. E pronto, e correu tudo bem, mas nós não conseguíamos mesmo dar conta desta situação de sair de casa. Ainda hoje, às vezes, nós não damos muito bem conta da situação de sair de casa, na verdade.
porque agora já não é por causa dos xixis e etc, é porque eles dispersam, e então em vez de estar a vestir estão a brincar, e depois entram no carro, a gente mete o cinto, eles sentem o cinto e dizem xixi, e pronto, é tudo um filme. Que bom! Uau! Bem, olha, Olha, eu tenho uma pergunta. Tu, por exemplo, quando estavas a contar sobre o parto, houve alguns momentos em que tu própria tens a noção que fizeram-te coisas menos boas ou coisas que não te informaram ou que não te sentiste respeitada. E como é que tu curaste isso ao ponto de dizeres que o teu parto foi uma experiência positiva? E vê-se, as pessoas não nos estão a ver, mas sim, mas estás com mas uma ar mesmo feliz. vê-se a forma como tu falas que não sentes, não há dor no teu relato. E queria-te fazer essa pergunta, não é? Olha, eu acho que todas as situações são perfeitas para cada pessoa, e aquelas eram perfeitas para mim, da forma que foram. E graças a elas eu tenho ajudado muitas mães. Também há isso. E também graças a elas eu acho que ganhei muito mais confiança em mim. Porque eu percebi que tudo ali que correu bem saiu de mim. Ninguém me ajudou, ninguém me salvou, ninguém fez nada ser melhor, até pelo contrário, tudo aquilo que correu bem ali saiu de mim. E às vezes até a minha própria história alimenta muito no meu trabalho, porque eu lido muito com saúde, a medicina lida muito com doença, e as duas coisas opõem-se muitas vezes. E é muito difícil ter confiança para tu olhares para uma mãe com um bebé pequenino e dizeres-lhe que a forma melhor dela curar uma doença, por exemplo, não é aquela que a medicina lhe indicou. E eu acho que esta confiança também vem muito do parto. E foi também uma coisa muito engraçada, que foi o Sérgio, ele não confiava nada no parto em casa, e hoje em dia ele é a primeira pessoa a dizer a uma grávida: o parto em casa é o melhor. Se puderes parir em casa, escolhe isso, reúne uma equipa e faz o teu parto em casa. Portanto, eu senti que também houve ali, estabeleceu-se uma certa coesão naquilo em que nós dois acreditávamos, porque ele pôde ver aquela situação a acontecer ali e assistir a ela, porque quando eu lhe relatava que isto era assim e que acontecia assim, ele nunca acreditava em mim, e ele dizia: não, tu é que sabes, os médicos não sabem nada, tu é que sabes, tu é que sabes. E agora já não é nada assim. Até mesmo em relação à saúde dos nossos filhos e às decisões, ele já confia em mim para tomar todas as decisões, tal como outros pais confiam, mas às vezes dentro de casa é onde nós temos assim os maiores desafios. E eu também senti que aquela experiência nos trouxe isso, nos trouxe uma confiança maior em nós, a confiança dele nele próprio, a confiança dele no meu conhecimento e nas minhas especializações, e a minha confiança em mim, como mulher, como parideira, como mãe e como profissional. Portanto, aquelas situações eram mesmo perfeitas para a minha vida da maneira que foram, e tenho muito, muito a agradecer por todas elas a todos os profissionais. Pensamento e ensinamento tão bonito, é É verdade. verdade, sim, é verdade. Na verdade, todos estes acontecimentos trouxeram-te até aqui, não foi? Sim, sim, completamente. Completamente. Uau, que maravilha. Muito obrigada, a sério. É Muito mesmo muito obrigada. bom ouvir este relato desta forma e por ti, que o trouxeste de uma forma tão especial. A sério. Olha, muito grata pela tua Muito grata partilha. pela tua história. Eu estive muito caladinha, mas estava mesmo embevecida a ouvir esta história. Incrível. Muito grata por me terem convidado. Espero que também possa ajudar mais mães, gêmeas e não só, a clarificar a sua mente em relação ao parto e àquilo que elas podem esperar
E as opções, é muito importante saber que há muitas opções. Eu não as tinha todas, mas uma grávida de um bebê tem todas as opções, então ela deve ver mesmo onde é que ela se vai sentir segura, onde é que ela se vai sentir feliz, onde é que o parto pode ser um evento de família e positivo, e escolher essa. Claro. Opa, olha, obrigada, a sério, Muito Cristina. obrigada. Olha, queres deixar, tu tens página nas redes sociais, queres deixar o teu Instagram para quem quiser contactar-te, perguntar mais informações, se calhar perguntar por locais e nomes a ti, caso queiras depois fornecer-lhes a eles, essas pessoas. Sim, eu tenho Instagram, no Instagram eu chamo-me Cristina G. Figueira, e no Facebook também chamo-me igual, e no YouTube Cristina Figueira. E podem me contactar através de qualquer um dos três, eu respondo muito rápido e normalmente também estou sempre presente com conteúdo sobre saúde natural e vídeos e conselhos. Olha, obrigada. Que bom, Muito obrigada. maravilha. Se quiser já podes deixar de gravar.